Como vai? Tudo bem? Ulisses Carvalho, do Tecla SAP. Hoje vamos estudar o Simple Present. Eu vou mostrar para você como formar esse tempo verbal. Vamos ver alguns usos, os mais comuns, os mais frequentes. Depois vamos falar de palavras sinalizadoras, que são aquelas que indicam que esse é o tempo verbal que precisa ser usado numa determinada oração. Depois eu vou dar uma armadilha, um não uso, porque em português se costuma usar o presente simples, né, o presente do indicativo, para uma determinada situação, mas em inglês não é assim. Você vai precisar usar um outro tempo verbal. E por fim, vamos ver alguns exemplos. Eu vou contar com a sua participação aqui na seção de comentários para a gente debater e praticar o uso do Simple Present. Vamos lá? Vamos começar então primeiro com a forma afirmativa. Você vai usar o verbo no infinitivo sem o to, que é a forma natural dos verbos em inglês, e o único cuidado que você precisa ter é o de acrescentar um S na terceira pessoa do singular. Né? Você está vendo aqui alguns exemplos, olha lá, I work, you work, he, she, ou então it works. Vai ter que colocar um S aí na terceira do singular sempre. Tá ok? No presente simples. Simple present ou present simple. As duas formas de descrever esse tempo verbal são corretas. Na hora de fazer uma pergunta, você vai precisar recorrer a um auxiliar. O auxiliar do presente é o do, para todas as pessoas, exceto a terceira do singular, cujo auxiliar é o does. Então, para fazer a pergunta é: Do you work here? Does she work here? Então, aquele S que você colocou na afirmativa, você tira na hora de usar o does, porque o does já é indicativo de que estamos falando da terceira pessoa do singular. Tá legal? É muito simples, é muito tranquilo. Para fazer a negativa, vai recorrer ao auxiliar também, da mesma forma. I don't work here. Ou então, he doesn't work here. Você só substitui o verbo e você tem aí todas as opções para você usar o simple present, exceto quando for o verbo to be. No caso do verbo to be, ele dispensa o uso do auxiliar. Então você não vai colocar nem do, nem doesn't em frases com o verbo to be. O próprio verbo to be vai para o início da frase para fazer a pergunta. Então, por exemplo, se você fala assim, she is a doctor. She is a doctor. Ela é médica. Para fazer a pergunta, o verbo to be vai lá para frente. Is she a doctor? Negativa. She isn't a doctor. Você vai colocar o not, vai colocar o verbo to be na frente para fazer a interrogativa, né? O not na negativa. Muito simples, muito tranquilo, está resolvida a questão da forma. Claro que a teoria é muito simples, usar na prática, no dia a dia, é que a coisa muda um pouco de figura. Por isso que você precisa exercitar, praticar, ter bastante exposição à língua inglesa para, de fato, internalizar o uso desse tempo verbal. E vamos ver então agora os usos mais comuns desse tempo verbal. Toda vez que você precisar falar de um fato irrefutável, uma verdade universal, algo que não pode ser contestado. Por exemplo, você pode dizer assim, ó, Water boils at 100 degrees Celsius at sea level. Water boils at 100 degrees Celsius at sea level. Então, a água ferve a 100 graus Celsius ao nível do mar. Isso é uma verdade, isso é um fato científico, não dá para rechaçar essa ideia. The Earth revolves around the sun. The Earth revolves around the sun. A Terra gira em torno do Sol. Essa é outra verdade universal. Então você usa o present perfect. Você usa o simple present para descrever situações como essa, fatos irrefutáveis. O simple present também é usado para hábitos, né? They usually get home at 6:30 p.m. É um hábito. O casal volta para casa do trabalho. They usually get home at 6:30 p.m. Por exemplo, para descrever um hábito. Você pode usar também o simple present para falar de uma profissão, como eu dei lá no exemplo da forma, né? She is a doctor, lembra?
Então, por exemplo, my cousin works at Google. Sei lá. My sister is a psychiatrist. É um outro tipo de descrição de uma profissão. O que mais? Você também usa o Simple Present para passatempo, para um hobby, né? Por exemplo, he plays in a band. He is the bass player. Ele é o baixista da banda. He plays in a band. Né? Esse é um hábito, esse é um hobby. O que mais? Palavras indicativas. Você tem alguns conjuntos de palavras, e elas vão aparecer aqui embaixo, várias delas, para mostrar para você situações, que são expressões de frequência, né? Várias aí que estão aparecendo, com a tradução para você não ter dúvida nenhuma. Horários, dias, meses, anos, estações do ano, certos períodos, feriados, são todas expressões que indicam justamente isso. Um hábito, um passatempo, né? Um hobby, ou então uma atividade que acontece com relativa frequência. Então, é tudo mais ou menos que vai se encaixando assim, dessa forma mesmo. O cuidado que eu tinha dito lá atrás, que você tem que ter, é com o uso do Simple Present em situações em que você coloca uma quantidade de tempo. Então, por exemplo, se você vai dizer assim, aquele caso que eu falei, minha prima trabalha na Google há 2 anos. Né? My cousin works for Google for 2 years. Que é muito fácil fazer essa versão para o inglês, mantendo a mesma estrutura, porque você usou no português o presente indicativo, né? Ela trabalha. Então, a tendência natural é usar o Simple Present em inglês. Só que nesse caso, meu amigo, minha amiga, não dá certo. Você vai precisar, sim, do Present Perfect. Né? Então, my sister, my cousin, has worked for Google for 2 years, por exemplo. Depois você vai ver o vídeo falando do Present Perfect. Ele vai aparecer aqui no canto superior, também na descrição aqui do vídeo, para você estudar um pouquinho do Present Perfect. Tá legal? Para saber que nesse caso é outro tempo verbal que você vai utilizar. Mas vamos encerrar esse vídeo fazendo o seguinte: você precisa praticar. Se não praticar, se não colocar essas informações em prática, daqui a pouquinho você esquece e vai voltar a estaca zero. E eu não quero que isso aconteça. Então, você vai agora, aqui nos comentários, escrever uma frase no Simple Present. Pode ser na forma afirmativa, interrogativa, negativa, pode ser mais de uma se você quiser, mas lembrando-se que você vai colocar um hábito, uma atividade, um hobby que você tenha, vai falar da sua profissão se quiser, pode usar uma expressão de tempo, algumas dessas que apareceram aqui, ou equivalentes, é lógico, para colocar isso em prática. E não se esqueça de ler os outros comentários também, porque a gente aprende com os colegas, tá? Então eu quero que você amplie seus conhecimentos gramaticais, colocando-os em prática, e enriqueça o seu vocabulário também, lendo os outros comentários. Tá bom? Se curtiu o vídeo, não se esqueça de apertar o joinha, compartilhar esse vídeo educacional com os amigos e, evidentemente, se inscrever aqui no canal, né? Não está inscrito ainda? Por quê? Vai lá, clica lá e a gente se fala no próximo vídeo. Um abração. Tchau, tchau.